Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais uma oportunidade de nos encontrarmos com o Senhor. Eu sou o irmão Daniel Arcanjos, caminhante pequenino da comunidade Chuva de Rosas, e hoje, dia 1º de agosto, hoje nós temos a graça de rememorar a vida de um dos santos mais importantes na história da teologia, não à toa, ele é também doutor da igreja. Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos Padres Redentoristas. Que nós possamos então nos voltar para Ele, nos voltar para o Senhor, permitir que o Espírito Santo venha fazer em nós novas coisas e nos ensinar através das Sagradas Escrituras. E que da mesma forma como Santo Afonso Maria de Ligório se tornou cada vez mais santo e buscou cada vez mais a força e a coragem de estudar, de meditar, de contemplar a palavra de Deus e ensinar outros irmãos e irmãs, que nós possamos também seguir o seu exemplo e desejar mais e mais aprender da palavra de Deus e ensiná-la, anunciá-la para outros que também precisam ouvir as palavras do nosso Senhor e conhecer mais o nosso Senhor. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Primeira leitura, livro do profeta Jeremias. Naqueles dias, os sacerdotes e profetas dirigiram-se aos chefes e a todo o povo, dizendo: Este homem foi julgado réu de morte, porque profetizou contra esta cidade como ouvistes com os vossos ouvidos. E disse Jeremias aos dignatários e a todo o povo: O Senhor incumbiu-me de profetizar para esta casa e para esta cidade, através de todas as palavras que ouvistes. Agora, portanto, tratem de emendar a vossa vida e as vossas obras e ouçam a voz do Senhor, vosso Deus, e ele voltará atrás da decisão que tomou contra vós. Eu estou aqui em vossas mãos, então façam de mim o que quiserem, o que vos parecer conveniente e justo, mas fiquem sabendo que se me derem a morte, terão derramado sangue inocente contra vós mesmos e contra esta cidade e seus habitantes, pois em verdade o Senhor enviou-me a vós para falar tudo isso aos vossos ouvidos. Os chefes e o povo em geral disseram aos sacerdotes e profetas: Este homem não merece ser condenado à morte. Ele falou-nos em nome do Senhor nosso Deus. Jeremias passou a ter proteção de Aicã, filho de Safã, para não cair nas mãos do povo e evitar ser morto novamente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Retira-me deste lodo, pois me afundo. Liberta-me, ó Senhor, dos que me odeiam, e salva-me destas águas tão profundas. Que as águas turbulentas não me arrastem, não me devorem de violentos turbilhões, nem a cova feche a boca sobre mim. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor, que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome e agradecido exultarei de alegria. Humildes, vejam isto e alegrem-se, o vosso coração reviverá se procurarem o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor dos seus cativos. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. E ele disse aos seus servidores: É João Batista, que ressuscitou dos mortos. E por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: Não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta, e por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista.
O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato e entregue à moça e esta levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje nós estamos aqui diante de um santo que é muito conhecido até certo ponto, por aquilo que ele escreveu, por aquilo que ele fez, e de modo particular ele é muito conhecido dentro da teologia por tudo aquilo que ele foi capaz de escrever até certo ponto e de tornar mais próximo de nós, que é justamente o que nós conhecemos hoje, como as Glórias de Maria, que é talvez o seu livro mais conhecido em se tratando de proximidade entre o povo em geral, os católicos em geral, e a vida teológica, né, que foi escrita até certo ponto pelo bispo Santo Afonso Maria de Ligório. Mas não apenas isso, é também conhecido por aquilo que ele formou dentro da teologia como a doutrina da igreja na teologia moral. Que foi, de certa maneira, porque teologia moral, né? Porque é aquilo que conduz e que organiza de forma a entender o que a teologia trata como certo e errado, ou seja, o que a teologia trata moralmente, como a Bíblia e o lado teológico, o lado espiritual, o lado divino trata como correto, trata como certo e errado. Foi ele que organizou o que hoje é chamado de teologia moral. E por conta disso, canonizado em 1839, foi proclamado doutor da Igreja. E algo muito interessante de ser pensado é que nasceu em Nápoles, 1696, uma família de nobres, uma família que diretamente está ligada à nobreza, e Santo Afonso formou-se em direito aos 16 anos. E isso é o que talvez seja a grande tônica dele nesse sentido. Ele que jovem, aos 16 anos, se formou, né? Foi formado na direção do direito. E ali, naquele ponto, né? Começa então Deus a formar esse jovem para que futuramente pudesse ser justamente aquilo que Deus queria dele. Estamos falando aqui de um jovem, Santo Afonso, que caminhou numa direção que até certo ponto ele não sabia, ele não tinha noção de que ele estava fazendo justamente a vontade de Deus. Então assim ele se formou em direito aos 16 anos e pouco a pouco ele foi construindo uma carreira brilhante como advogado. E aí após uma desilusão profissional, percebam, após uma desilusão profissional, ele abandonou a advocacia e foi ordenado sacerdote em 1726. E é interessante, meus irmãos e irmãs, que às vezes um momento de tristeza é justamente o que necessitamos, um momento de desilusão, um momento de decepção, é justamente o que nós necessitamos para seguir justamente o rumo que Deus quer para nós, o rumo que Deus quer para as nossas vidas. E eu vejo muito isso dentro da vida de Jeremias. Quantas e quantas vezes Jeremias passou por situações onde ele estava muito triste, onde ele estava muito decepcionado, onde ele estava choroso, onde ele estava chorando mesmo, porque ele ia lá com o povo dele, ele jovem, né, um jovem profeta, ele ia lá com o povo dele, falava, o povo não escutava, ele voltava para o seu momento de oração e ele dizia em choro, em prantos: Senhor, esse povo de cabeça dura não quer se converter, Senhor, esse povo é de cabeça dura não quer me ouvir, Senhor, esse povo está me perseguindo, Senhor, esse povo quer me matar, Senhor, isso, Senhor, aquilo. Escuta o meu choro, né? Escuta o meu pranto, escuta minhas preces. É só você voltar nos dias anteriores, onde nós estivemos meditando nessa semana, justamente sobre Jeremias. Então, dentro desse ponto, nós temos um jovem que está fazendo aquilo que ele foi chamado a fazer, né? Jeremias chamado a ser esse profeta, um jovem profeta. Santo Afonso Maria de Ligório chamado a ser um advogado brilhante, até certo ponto, um advogado, mas que passa por situações onde ele não consegue mais acreditar que a vida dele está justamente dentro dessa vivência do direito. E aqui nós temos muitas situações. Se você é do direito, você talvez até considere você talvez até consiga entender o que Santo Afonso Maria de Ligório estava passando.
em diversos casos. Quantas e quantas vezes olhamos para uma situação onde uma pessoa realmente roubou, uma pessoa assassinou, uma pessoa fez isso, uma pessoa fez aquilo, e aí um advogado que precisa construir todo um discurso para dizer que ele é inocente, que aquela pessoa é inocente, quando na verdade, moralmente falando, não é. E quantas vezes Santo Afonso Maria de Ligório deve ter passado por situações onde ele percebeu, onde ele sabia que não havia inocência naquele lugar, que não havia inocência naquele coração, porque aquela pessoa, aquelas pessoas eram de fato culpadas. E aí de repente ele passa por uma desilusão. Eu não estou falando aqui de dinheiro, eu não estou falando aqui de viver bem, não estou falando aqui de uma vida digna, de uma experiência constante de vida boa. Não, eu estou falando aqui de desilusão. É algo mental, é algo da consciência, é algo, às vezes, na maioria das vezes, moral. E a partir dessa desilusão, meus irmãos e irmãs, onde Santo Afonso Maria de Ligório olha para a vida dele, olha para as situações ao seu redor, dentro da época, né, em que ele estava atuando como advogado, ele olha para as situações e ele percebe: não quero mais isto, não quero mais. E aí, como deve ter sido para ele, né? Nessa desilusão, algo começa a atraí-lo, algo começa a puxá-lo para perto, começa a ter mais experiências, começa a ter uma vivência cada vez maior próxima de Deus, ainda sem entender o que era. E aí depois ele começa a frequentar. Estamos falando aqui da Itália, dos séculos 17, 18, justamente num período onde o crescimento católico já era forte ali, obviamente, desde a Idade Média, mas crescia cada vez mais no sentido de fiéis mesmo, no sentido de alcançar mais e mais pessoas. E aí, ali, ele se vê dentro de uma realidade onde ele vai buscar o Senhor. E aqui vale entendermos, meus irmãos e irmãs, que a realidade de muitos e muitos santos é nascer em uma família de nobres, é nascer em uma família rica, é nascer em uma casa de família que é realmente abastada, e aí, em determinada situação, em determinada desilusão da vida mesmo, você acaba percebendo que a sua vida é vazia e que talvez você esteja até fazendo coisas que não deveria fazer, como deve ter sido para Santo Afonso Maria de Ligório quando ele passou por essa situação. Ele foi buscar refúgio em quem? Foi buscar refúgio em Jesus. Porque no fim das contas, meus irmãos e irmãs, ter uma vida vazia te leva a uma vida de pecado. Ter uma vida vazia te leva a uma vida longe do Senhor. Ter uma vida vazia te leva a uma vida de revelação. É a oportunidade perfeita para Deus se revelar em você. Quando você tem uma desilusão, uma decepção, é a oportunidade perfeita que Deus tem para se revelar para você, da mesma forma como aconteceu com o povo de Judá, o povo de Israel ao sul, que literalmente escutava a voz dos profetas, escutava a voz de Jeremias, mas não queria acreditar, não queria confiar. Mas eis que acontece essa situação. Sacerdotes e profetas dirigiram-se aos chefes e todo o povo, dizendo: este homem... Detalhe, estamos lendo aqui o livro de Jeremias, ou seja, sacerdotes do templo e profetas de Baal. Entendam, profetas de Baal. Eles se voltaram para os chefes e para todo o povo de Judá e diziam: este homem foi julgado réu de morte, porque ele profetizou contra esta cidade, ele profetizou contra nós, e vocês ouviram com os próprios ouvidos. Mas então Jeremias, confirmando as palavras de Jesus, que vai dizer, né, não se preocupem com as palavras que vocês vão ter que dizer, porque o Espírito Santo vai suscitar em vocês as palavras corretas. Disse Jeremias aos dignatários e a todo o povo: o Senhor incumbiu-me de profetizar contra esta casa, profetizar para vocês, profetizar para a cidade e falar para vocês tudo isto. O Senhor me incumbiu, o Senhor me chamou para que vocês ouvissem todas as palavras que saíram da minha boca e que são palavras de Deus verdadeiramente. Agora, portanto, versículo 13, tratem de emendar a vossa vida e as vossas obras e escutem a voz do Senhor teu Deus. Ele voltará atrás na decisão que ele tomou de castigar vocês. Percebem, meus irmãos e irmãs, que a força, né? A força da palavra castigo, a força da palavra decisão contra vós, todas as vezes que estamos falando de Deus, né? Um povo que imediatamente começava a dar passos para trás, começava a ir para trás, digamos assim, né? Rapaz, eu não quero continuar indo contra Deus. Se ele vai nos castigar, eu não quero continuar indo contra Deus. Alguns continuam de corações fechados, mas o povo começou a observar as coisas por uma outra circunstância. Por quê? Porque já não era mais apenas Jeremias
o jovem Jeremias que eles conheciam. Era de fato o profeta Jeremias em uma situação específica, mesmo diante da morte. Ele não parou de profetizar e de pedir, de clamar para que o povo se convertesse, mesmo diante da morte. Eu estou aqui em vossas mãos e eu não vou fugir daqui. Façam o que quiserem comigo, o que parecer conveniente e justo, mas fiquem sabendo que se vocês me lançarem à morte, se vocês me derem a morte, vocês vão ter derramado sangue inocente contra vós mesmos, contra esta cidade e contra os seus habitantes. Vocês vão ter derramado um sangue inocente, vocês vão ter que carregar a culpa, vocês vão ter que carregar uma consciência pesadíssima diante de uma situação onde vocês mesmos causaram o problema. E em verdade vos digo que o Senhor enviou-me para falar tudo isso a vocês para que se convertam, para que vocês possam ser realmente transformados, para que vocês escutem as palavras de profecia. E aí os chefes do povo e o povo em geral disseram aos sacerdotes do templo e aos profetas de Baal: este homem não merece ser condenado. Esse homem não merece ser condenado, porque as coisas que ele fala, ele falou para nós em nome do Senhor, o nosso Deus. Então faz sentido que ele permaneça vivo e que nós possamos mudar as nossas atitudes. Percebam, meus irmãos e irmãs, em determinados momentos nós precisamos de um choque de realidade para que possamos voltar a fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, para que possamos de fato ser convertidos e possamos seguir o caminho que o Senhor tem para nós. E eu não duvido que Santo Afonso Maria de Ligório tenha passado justamente por isso. Não duvido que de alguma maneira ele tenha recebido um momento de intercessão, assim como Jeremias foi o intercessor daquele povo, profeta e intercessor daquele povo. Como deve ter sido para Santo Afonso Maria de Ligório ter encontrado uma intercessão tão forte que o fez se converter imediatamente. E aqui eu estou falando justamente de Nossa Senhora, porque não é à toa que ele escreveu as Glórias de Maria. Aqui eu estou falando justamente dessa desilusão, dessa decepção que está fazendo com que ele se mova para uma questão o que é o certo e o que é o errado. O que é viver fazendo certo, o que é viver fazendo errado. E aos olhos, pela iluminação, pela inspiração do Espírito Santo, aos olhos de Deus, o que é certo e o que é errado. Nasce a teologia moral. Nasce justamente essa manifestação, esse poder de Deus inspirando justamente Santo Afonso Maria de Ligório para que ele escreva tudo isso e que ele também se converta. Para que ele também se converta. Então tudo isso vai manifestando-se na vida de Santo Afonso e ele vai se tornando cada vez mais diferente. E aí, meus irmãos e irmãs, nós enxergamos Santo Afonso Maria de Ligório presente também no Evangelho de hoje, né? Que foi escolhido justamente para a memória dele. Foi escolhido justamente para ele. O Evangelho de hoje, que está lá em Mateus capítulo 14, nós temos aqui a figura de São João Batista, que era uma figura que assombrava Herodes desde o momento em que Herodes mandou cortar a cabeça dele, né, a pedido de Herodíades, né, a filha de Herodíades. Mas enquanto a maioria dos teólogos, padres, talvez falem de João Batista e falem de Santo Afonso Maria de Ligório nesse sentido, eu particularmente creio que seja interessante pensar em Santo Afonso Maria de Ligório sendo esse Herodes que está olhando para aquilo que é certo, para aquilo que é belo, para aquilo que é bonito, para aquilo que é correto. E neste caso é João Batista, que é justamente esse que regula Herodes, esse que coloca Herodes na linha, né, na linha correta, digamos assim, coloca Herodes nos eixos, mas que puxa a orelha de Herodes constantemente, justamente aquilo que é correto, aquilo que é liberdade, que mantém Herodes num caminho reto, ainda que ele estivesse casado com a antiga esposa do irmão dele, Filipe, que havia falecido, né? E pela lei judaica ele não poderia se casar com ela. Mas até certo ponto isso é algo a se considerar, e ali nós temos justamente Herodíades, que quis se casar com Herodes para continuar no poder e que influenciava justamente ali nos bastidores, digamos assim, influenciava malignamente. É ali onde entra justamente a figura daquilo que é incorreto, daquilo que é moralmente errado nesse sentido. E aqui nós temos justamente um Santo Afonso Maria de Ligório que vai começar a olhar sempre para essa questão, né? O que é justo, o que é injusto, o que é o certo, o que é o errado, o que eu estou fazendo, afinal de contas, está de acordo com o que é moralmente aceito? O que eu estou fazendo está de acordo com o que é moralmente correto? O que de fato é moral e o que de fato é imoral? Será que estou agindo de forma verdadeiramente
exata, né, reta de coração, ou talvez eu esteja simplesmente fazendo coisas que não deveria fazer e estou me encobrindo de riquezas, estou me encobrindo de coisas que não acrescentam em nada na minha vida. Eis que cheguei até aqui, vai dizer o advogado Afonso, eis que cheguei até aqui e não, a minha vida é vazia. A minha vida é vazia. O que eu estou fazendo aqui, afinal de contas? O que isso vai acrescentar na minha vida? Por que que eu estou defendendo criminosos? Por que que eu estou falando e apresentando casos que não tem nada a ver com aquilo que é correto de fato? Estou vendo que essa pessoa é pecadora, estou vendo que essa pessoa é corrupta e ainda assim eu estou defendendo ela por dinheiro? Isso faz sentido? Isso acrescenta alguma coisa na minha vida? Só me suja mais. E aí entra a desilusão, entra justamente a decisão de se converter de fato. Que na figura do evangelho de hoje, para mim, é justamente o momento em que entra a consciência. Quem é a consciência nessa figura, né? É a filha de Herodíades, que vai pedir a cabeça de João Batista por causa da mãe, né? Por influência da mãe. Mas por que justamente a filha de Herodíades, Daniel? Porque depois que Herodíades pede, né, ele diz para Herodíades que pode pedir qualquer coisa. Depois que Herodíades pede, né, a cabeça de João Batista e apresenta a cabeça e pega, né, a cabeça de João Batista, entra a consciência, o peso da consciência, né? A cabeça de João Batista, o peso da consciência, entra a consciência daquilo que é moral ou imoral. Então, nós temos justamente três figuras que se revelam, que estão presentes na história de Herodes, aqui nesse caso Herodes Antipas. E é interessante pensar, né, que depois de tudo isso que aconteceu com Herodes, depois de enterrarem, né, os discípulos enterrarem João Batista, vão contar para Jesus. Jesus aparece no Evangelho, em definitivo. No início, chegou aos ouvidos de Jesus sobre o governador Herodes, e Herodes imediatamente lembra das coisas que ele vivenciou quando teve a situação com João Batista, de matar João Batista e por aí vai. E aí, de novo, no final desse trecho do Evangelho, nós temos justamente a figura de Jesus se revelando mais uma vez. E aí nós temos uma presença, né? Nós voltamos à questão de Jesus presente na vida de Herodes Antipas. E eu imagino justamente essa situação, onde Herodes, que depois de ser atormentado pelo fantasma de São João Batista, relembra novamente de João Batista na figura de Jesus e fica pensativo. E eu queria muito saber o que aconteceu com Herodes depois disso, porque até certo ponto a Bíblia não conta com detalhes sobre ele, é sobre Jesus, obviamente. Mas é uma situação a se questionar, será que ele se converteu? Porque para relacionar Herodes aqui, para relacionar São João Batista, Jesus, enfim, para trazer esse trecho do Evangelho para a vida justamente de Santo Afonso Maria de Ligório, eu imagino, não necessariamente a conversão de Herodes nesse caso, mas eu imagino que esteja tentando comparar Herodes justamente com Santo Afonso para que depois, em seguida, nós alcancemos o entendimento de que Santo Afonso se converteu, ele escolheu aquilo que é moralmente correto e não à toa ele foi para o lado da teologia que passou a organizar de certa maneira o que hoje nós conhecemos como teologia moral, que é a direção justamente daquilo que se tem dentro do contexto teológico geral, se tem como teologia, né, do direito canônico, teologia moral. Aquilo que é certo e errado perante os olhos de Deus, aquilo que é certo e errado de acordo com a teologia, aquilo que é moralmente correto, o que é moral e imoral perante os olhos de Deus dentro da teologia, a partir do entendimento que a Bíblia nos apresenta e daquilo que é revelado espiritualmente pelo Espírito Santo, por Jesus, né, nesse caso. Então, nós temos Santo Afonso Maria de Ligório sendo precursor, sendo o primeiro a organizar justamente esse lado da teologia. E é muito bonito pensar que, influenciado por uma questão daquilo que é certo e errado, influenciado por uma desilusão dentro da sua antiga profissão, eu não quero mais, eu deixo tudo para trás, eu não aceito mais isso. O que eu quero é a revelação de Jesus em minha vida. Ele foi e se tornou sacerdote. E depois disso é história. Depois disso é uma história espiritual belíssima, onde ele literalmente começa a construir, enfim, toda uma caminhada. Ele inicialmente como sacerdote de uma forma muito simples, mas em seguida numa ordem religiosa, né, fundando justamente a Ordem dos Padres Redentoristas, fundando justamente essa caminhada de
de influência, de pensamento que é levada para Santo Afonso Maria de Ligório, como também intercessor em relação a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e por aí vai, enfim. Os escritos que ele tem, como é o caso da Teologia Moral, como é o caso justamente das Glórias de Maria, As Glórias de Maria, é o nome do livro, que até hoje é tão belo e muita gente usa como caminho também para a consagração a Nossa Senhora. Tudo isso reunido em um só lugar graças a este santo que passou por uma desilusão, por um momento de tristeza, por um momento de autoconhecimento e revelação da presença divina em sua vida, e logo depois disso torna-se sacerdote, torna-se fundador de uma ordem religiosa, escritor com obras fantásticas e assim, por fim, alcança a santidade. E hoje, doutor da igreja. Então, com tudo isso, meus irmãos e irmãs, nós somos convidados justamente a pedir a intercessão de Nossa Senhora, nós somos convidados a refletir sobre aquilo que é certo e errado, nós somos convidados a escolher um caminho reto rumo a Jesus, nós somos convidados a escolher aquilo que é correto. E a partir daí, somos convidados a buscar essa santidade, da mesma forma como Santo Afonso buscou, seja no nosso cotidiano, seja buscando justamente a vocação que o Senhor tem para nós, seja deixando o caminho que nós estamos seguindo atualmente para alcançar, para trilhar um novo caminho, que nós possamos nos converter e buscar essa santidade a cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, seu padrinho São José, que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós, com seu sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações. Até o próximo momento de meditação.